Olá, Legião Assombrada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago 5 lendas urbanas brasileiras. Roda a vinheta. Vamos começar com a lenda do Boneco do Fofão, personagem clássico do programa infantil Balão Mágico. Em meados de 1986, as pessoas diziam que, ao desmontar o boneco, havia uma faca afiada próxima à sua cabeça. E há pessoas também que diziam que o boneco ganhava vida durante a noite e atacava crianças enquanto elas dormiam. Estranho, né? Essa lenda de Mariana serviu de inspiração para o rito religioso que acontece até hoje na cidade. Conta-se que uma senhora que vivia sozinha, que gostava de olhar a rua, porque não tinha muito o que fazer na época, ela estava na janela de noite, olhando a rua normalmente, como sempre fazia, quando viu uma procissão começar a passar por ali. Ela estranhou porque o sino da igreja nem sequer tocou, coisa comum que acontecia quando havia procissão. Mesmo assim, ela continuou assistindo a procissão normalmente de sua janela, até que, no fim do cortejo, uma pessoa se aproximou e entregou a ela uma vela. Ela guardou e foi dormir. No dia seguinte, quando ela acordou, no lugar que ela havia deixado a vela, haviam ossos no lugar da vela. O desfecho da lenda varia. Alguns dizem que a senhora morreu no mesmo dia, outros dizem que o espírito veio buscar seus ossos na noite seguinte. De qualquer forma, a moral é a mesma. A procissão das almas definitivamente não é para ser vista pelos vivos. Sinistro, hein? Essa segunda lenda é daqui da minha cidade, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu mesmo nem conhecia. É sobre um homem de capa preta que aterrorizava os moradores na década de 1970. Ele andava pela cidade coberto por uma capa preta e, como se isso não fosse bizarro o suficiente, houve ainda relatos de pessoas que foram atacadas por esse ser. A população, claro, entrou em pânico e muitos moradores até queriam fazer justiça com as próprias mãos. Mas claro, isso foi desastroso. Inclusive, pessoas que não tinham nada a ver com a história foram castigadas. Por exemplo, um padre que foi confundido com um homem. Até mesmo o exército brasileiro tentou resolver o caso na época, mas o caso pareceu se resolver sozinho quando um dia encontraram um bilhete do lado da capa preta, nas margens do rio que corta a cidade. Um bilhete de despedida do suspeito, onde dizia que ele apenas era mal compreendido pela sociedade. Estranho. Complicado. Você já deve ter ouvido falar da Gangue dos Palhaços, que na verdade roda o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil também tem uma história famosa. Há alguns anos, uma Kombi azul circulava pelo Brasil sem levantar nenhuma suspeita. Mas um certo dia, algumas crianças entraram nessa Kombi e desapareceram. Reza a lenda que os garotos foram alvos de ladrões de órgãos. Eles aproveitavam da inocência das crianças e os atraíam para a morte. Essa história foi tão disseminada na época que vários palhaços perderam seus empregos. Inclusive foram ameaçados de morte. Não é à toa que a fobia de palhaços começou na época que essa lenda estava no auge. Uma lista de lendas urbanas brasileiras não estaria completa sem essa diva do terror, a loira do banheiro. Quem nunca tentou chamá-la na escola ou no banheiro? Na verdade, Maria Augusta de Oliveira nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, no século XIX. Ela era um símbolo de empoderamento feminino, o que poderia ser assustador para a sociedade na época. Quando adolescente, ela foi obrigada por seus pais a se casar. Ela fugiu para a Europa e viveu feliz até os 26 anos, quando faleceu. Sua morte ainda é um mistério, pois o seu obituário sumiu. A jovem só foi sepultada depois que sua mãe sofreu uma terrível série de pesadelos. Anos mais tarde, em 1902, o casarão da família se tornou a Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves. Foi aí que então começaram os rumores de que o espírito da jovem ainda assombrava o lugar, o que se intensificou
por um incêndio que houve no prédio. Mas onde entra o banheiro nessa história? Ninguém sabe. Talvez tenha sido apenas uma invenção para evitar que alunos matassem a aula no banheiro. Esse foi o vídeo de hoje com as 5 lendas urbanas brasileiras e eu espero que você tenha gostado. E se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e comente abaixo aqui o que você achou. Até o próximo vídeo.